Bom, nós vamos tentar entender um pouco melhor a importância de uma vitória como essa no momento que o mundo atravessa, né? Para isso, convidamos para conversar o professor Eugênio Busti, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da USP, a Universidade de São Paulo. Professor Eugênio Busti, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia a todos vocês, eu que agradeço o destaque que vocês dão para esse assunto tão crucial para a democracia dos nossos dias. Então, eu queria que o senhor começasse falando sobre a relevância que tem a entrega do Prêmio Nobel da Paz para dois jornalistas que trabalham por liberdade de expressão num ambiente absolutamente autoritário, como ocorre nas Filipinas e na Rússia também, professor. Sim, eles trabalham em condições inóspitas, hostis, inacreditáveis. O Novaya Gazeta do Muratov já teve 6 jornalistas assassinados. E a Maria Ressa enfrenta uma sequência, uma cascata de processos movidas pelo poder do seu país. O prêmio que vem agora, esse prêmio Nobel, ele serve como uma fagulha e uma luz, uma pequena luz, para nos ajudar a entender que paz e jornalismo são reciprocamente necessários. A paz depende do jornalismo. Existia um senador nos Estados Unidos, Hiram Johnson, que teria proferido pela primeira vez uma frase famosa: a primeira vítima, quando uma guerra começa, é a verdade. E nós hoje vivemos num tempo em que isso se inverteu. Quando a verdade é vitimada, a primeira vítima é a paz. Nós dependemos de verdade factual, de liberdade de expressão e de direito à informação para conseguirmos construir sociedades pacíficas. Portanto, é perfeitamente coerente esse Prêmio Nobel da Paz para 2 grandes jornalistas do nosso tempo. Professor, em tempos de mídia social, como destacou aí a Maria Ressa, a gente também tem visto muita gente evocar a liberdade de expressão para cometer crimes, distribuir notícias falsas e cometer crimes contra outras pessoas. E aí isso fez surgir nesse momento também algo que talvez fosse impensável nos últimos anos, que são agências de notícias de checagem de fatos. A gente hoje tem que o tempo inteiro estar checando fatos, inclusive de muitos líderes mundiais. A gente pode citar aqui o ex-presidente Trump, que tem um levantamento do Washington Post, mostrou que ele mentiu mais de 30 mil vezes no Twitter durante os 4 anos de governo dele. A que tempos são esses que a gente precisa checar fatos de líderes mundiais? É uma coisa chocante, Luciana. Essa sua pergunta nos joga cara a cara com esse dado desconcertante e, de uma certa forma, alarmante dos nossos dias. Nós vemos muitos líderes, muitas pessoas investidas de muito poder agenciando mentiras deliberadamente. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos, com consequências trágicas, e, infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. A associação entre a figura de altas autoridades da nossa República com organismos semiclandestinos dedicados, empenhados em distribuir falsidades e mentiras para a sociedade é uma associação clamorosa, isso é irrefutável e, ao mesmo tempo, isso é um fato que corrói as bases da democracia, porque leva as pessoas a certas ilusões, a certos equívocos, muitas vezes de consequências drásticas. Por exemplo, a ideia de que a Covid-19 fosse uma gripezinha, ou a ideia de que as máscaras são ineficazes para a proteção, a ideia de que medicamentos sem nenhuma comprovação e muitas vezes nocivos para o organismo deveriam ser receitados, ministrados para as pessoas doentes. Tudo isso
prejudica a saúde pública, mas prejudica ainda mais a democracia, porque afasta a sociedade do conhecimento dos fatos. Portanto, nós precisamos, sim, de agências que façam a checagem e que verifiquem onde é que está a mentira, porque isso ajuda a que a sociedade como que recobre os sentidos, a sociedade desperte e consiga atravessar esse período de treva que é imposto por líderes que não têm compromisso com a verdade, que, ao contrário, têm compromisso com uma mentira industrializada. Outra vez a gente vê que o jornalismo é um ingrediente, um integrante indispensável de uma sociedade pacífica. E quem destrói o jornalismo ou quem atenta contra o jornalismo quer destruir a paz. Professor, como é que o jornalismo se defende disso, dessa combinação para a qual a Maria Ressa chama atenção já há muito tempo, de líderes populistas e controle do algoritmo, controle das redes sociais? O jornalismo é sempre um alvo preferencial desse tipo de campanha, né? Ali é uma tentativa de tirar a credibilidade individualmente de determinados jornalistas, de empresas de comunicação que cometem inúmeros erros, como acontece em todos os setores de atividade, né? Mas essas campanhas têm a intenção de fazer com que as pessoas acreditem que existe má fé, que determinado veículo fala mal desse ou daquele porque a fonte secou, porque não há mais verbo oficial. A gente vê muito disso, né? Como é que o jornalismo se defende disso e tenta mostrar à sociedade o que está por trás desse tipo de campanha, de tentativa de reduzir, dissipar a credibilidade de jornalistas e de empresas de comunicação, professor? É uma grande pergunta, Colombo. Como o jornalismo se defende? Eu responderia dizendo que não é o jornalismo que defende o jornalismo. É a sociedade que deseja paz, liberdade e democracia que precisa defender o seu jornalismo. Os jornalistas se defendem fazendo notícias. Vejam esses dois agora que são laureados pelo Prêmio Nobel, essa distinção tão marcante, tão essencial para nós. A Maria Ressa criou um veículo, ela criou um veículo nas Filipinas, que é o Rappler, e desde 2012 vem trabalhando com ele. O Muratov criou um veículo em 1995 e que hoje é considerado o principal jornal independente da Rússia. Rússia que vive tempos sombrios e opressivos. Como eles se defendem? Eles se defendem paradoxalmente, se expondo, se arriscando, mas fazendo jornalismo essencial. Mas essa defesa é pouca, ela é pequena, ela é insuficiente. Um prêmio Nobel é uma forma de defesa, mas a sustentação da sociedade, cada cidadão pagando a sua assinatura ou indo às ruas para defender a democracia, está defendendo a imprensa. Quem defende o jornalismo é a sociedade democrática. São todos, porque quem é beneficiário do trabalho do jornalismo não são os jornalistas, são os cidadãos, são a sociedade. A liberdade de imprensa não deve ser entendida como um direito do jornalista. A liberdade de imprensa, muitas vezes, é um dever para o jornalista. O jornalista tem dever de ser livre para informar com correção. A liberdade de imprensa, no fundo, é um direito de todos os cidadãos, de toda a sociedade. E ao abraçar os jornalistas que exercem o seu trabalho, ao protegê-los, ao garantir as condições para que os jornalistas possam trabalhar, ao não aceitar violência contra jornalistas, a sociedade e a democracia defendem o jornalismo. É o único caminho. Nós conversamos com o Eugênio Butti, que é professor titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Professor, foi uma honra conversar com o senhor. A honra foi minha. Dou novamente os parabéns a vocês
por essa cobertura e estendo a vocês a glória desse Prêmio Nobel da Paz, que na verdade é um prêmio para todos os jornalistas do mundo. Muito obrigado. Obrigada, professor.